passar então para a nossa segunda pergunta. Você entende, dentro da sua prática, se realmente precisa o advogado condominialista de uma especialização? Você entende que há necessidade de estudos específicos, de aprofundamento, para se dizer um advogado condominialista? O que você tem aí para nos expor? Bom, eu acho que essa pergunta também ela cabe uma interpretação muito ampla. E aí vai uma crítica, talvez construtiva, para dois mundos muito diferentes que normalmente eles são antagônicos. Nós temos o mundo do cotidiano, o mundo da prática, e aí eu, como egresso da corretagem de imóveis, e muito dela me orgulho, como advogado pequeno, de escritório pequeno, que foi crescendo, como homem do dia a dia, eu não posso descartar a grande experiência que existe no mundo prático, a solução dos problemas no cotidiano, a pesquisa do conhecimento aplicado à instrumentalidade. Esse é um ponto muito importante. E talvez seja um ponto que falte bastante na academia, onde chegarei no segundo momento. Quando eu falo em academia, não falo apenas em universidade, numa especialização, porque as especializações e a graduação, embora tenham uma base teórica grande, elas são ministradas por professores quase sempre que são do dia a dia, da prática, ou são advogados que estão ali no dia a dia, ou são professores que, ao ministrar aquele conteúdo, eles trazem uma experiência de mundo, uma prática muito grande. Mas a academia, quando eu falo, vamos citar aqui as universidades, né, principalmente aquelas com viés mais público, da qual hoje eu faço parte lá como aluno do programa de mestrado. Elas têm uma ênfase muito grande na pesquisa. A pesquisa é a construção de conhecimento. A pesquisa não só bibliográfica, pesquisa qualitativa, quantitativa, pesquisa por meio da entrevista em profundidade, por meio de grupos de observação, por meio de outras técnicas e práticas muito ricas, né? Muito interessante para você coletar dados aí do mundo. Mas, muitas vezes, o acadêmico ele se torna muito teórico, porque ele começa a construir modelos de pensamento, ele começa a construir sistemas que ainda não são aplicáveis. E, por vezes, talvez eles nunca sejam aplicáveis, porque uma coisa é o mundo das ideias, outra coisa é o mundo mais da prática. Então, a academia, ela muitas vezes se torna uma torre de marfim muito distante, muito isolada do mundo prático. Quando os problemas estão acontecendo lá fora, a academia está com soluções um pouco distantes. Então, essa seria a crítica. E são mundos que, às vezes, não se beijam. Dois microbes não se beijam nesse sentido. São mundos que não são muito próximos. É difícil você trazer a junção do que nós vamos chamar aqui, apenas para fins ilustrativos, de teoria e de prática. Então, nessa linha de construção de conhecimento, eu penso que a aprendizagem, o processo de aprendizagem, esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem dois vieses. Um viés formal e um viés informal, né? Agora eu estou falando como estudante de pedagogia que fui, tive que trancar o curso, um dia eu pretendo voltar. Mas, pesquisando alguns temas interessantes sobre o condomínio, até para a academia, para a dissertação de mestrado, nós descobrimos que o aprendizado informal, ele tem uma natureza que não é oposta ao aprendizado formal. O aprendizado formal ele é constituído dentro de uma instituição de ensino, ele é intencionalmente construído, ele é planejado, ele é intermediado por um professor, alguém que detém um saber, alguém que detém um conhecimento teórico, né? Algumas vezes uma visão mais prática, mais instrumental, é claro, né? E essa pessoa, ele estimula o educando, né, a crítica ao pensamento, a reflexão, por meio da teoria. E esse processo formal de ensino, ele não exclui o processo informal, que é muito, muito importante. O processo informal, ele acontece no dia a dia, ele acontece em situações do cotidiano, ele não é planejado, ele é intempestivo, ele é imprevisível, ele ocorre quando você começa a resolver problemas dentro desse mundo cotidiano. E aí, são duas linhas muito importantes. Por que eu fiz toda essa fala, Vânia? Para falar do advogado condominialista, nós temos que dizer que é uma profissão que nasce da prática, nasce do advogado na linha de combate nas assembleias condominiais. Esse advogado, ele nasce na atuação dentro das administradoras do condomínio, né? Ele nasce na lida dos problemas dos condôminos em face da administradora, ou da administradora em face do síndico, ou dos condôminos em face do síndico, ou
ou de todos os atores na área condominial que requerem a participação de um advogado condominialista. E o advogado condominialista não é aquele que faz apenas cobrança. Seria reduzir o advogado a uma dimensão muito, muito diminuta do que é o direito condominial. E aí nós falaremos adiante desse ponto. O advogado condominialista, ele tem uma sólida formação nas lides do mundo condominial, né? Não só nas assembleias, nas administradoras, como nos tribunais. Ele tem uma sólida formação também dentro do direito imobiliário, mais nessa parte do condomínio, regramento interno, lei antifumo, estatuto da pessoa com deficiência, a base do direito civil, você pega ali responsabilidade civil, você pega funções integrativas da boa-fé, como suprécio, surrectio, venire contra factum próprio, você pega também princípios lá na Constituição, como ampla defesa e contraditório, você pega vários pontos interessantes, como função social da propriedade, como saúde, que antecede o direito de propriedade, interesse da coletividade sobre interesse individual. Enfim, o advogado condominialista, ele tem fundamentos na Constituição, ele tem o direito de propriedade, né? Lá no artigo 5º, 22 e 23, ele tem no Código Civil, artigo 1228, artigo 1277 são direitos de vizinhança, ele tem lá no 1335 os direitos individuais de usar a propriedade do condômino, em face do 1336 os direitos de usar aquela propriedade em consonância com as finalidades econômicas e sociais, lá do 1228, claro, mas segurança, salubridade e saúde, não terá as áreas comuns, não terá a forma cor da fachada, contribuir para a manutenção do condomínio. Então, esse cotejamento dos direitos individuais e dos direitos coletivos é um grande desafio dos condomínios. E o regramento interno em respeito a esses 3 S's é algo que o advogado ele passa no dia a dia. Saúde / salubridade, a segurança e o sossego, as normas internas do condomínio, o uso da propriedade, uso normal e uso anormal. Muitas vezes as convenções são omissas e o advogado condominialista ele precisa construir ali dentro uma norma que venha se adequar para a punição daquele condômino, daquele transgressor. E dá base ao síndico que ele não pode multar, ele tem que ter uma escala para advertir, talvez, ou multar primeiro, dependendo da prática. Convenções, regramentos que são omissos, o advogado deve ajudar a construir ou atualizar a convenção, ou, se for inviável atualizar naquele momento, deve ajudar a construir um regramento interno que possa ser aplicado para aquele condômino em específico. O condomínio tem lá as obras também úteis, necessárias, né, voluptuárias, que requerem quórum próprio. O advogado tem que ter noção para orientar o síndico a respeito dessas obras. Ele deve orientar o síndico no limiar das normas jurídicas e da gestão. Porque a gestão é algo dinâmico e prático, como solucionar um problema. E o direito, ele tem toda uma formalidade, ele tem todo um time, um tempo, cuja cultura é muito judicante. O advogado condominialista ele não pode ter uma visão de judicializar conflitos, ele deve ter uma noção da mediação, por exemplo, já que são relações entre os condôminos, que são relações continuadas, tal qual relações de família, que ele deve atuar preventivamente, orientar o síndico, para evitar um escalonamento de um conflito. Muitas vezes entramos num condomínio, como advogados ou até como administradores de condomínios, presenciamos, né, que determinados problemas que não foram resolvidos em gestões anteriores, eles sangram o condomínio continuamente, aquelas rixas, aquelas dissensões, tudo aquilo atrapalha o condomínio. E aí eu iria para o lado até da gestão, quando se fala dos conflitos, das organizações, do poder, dos relacionamentos, e aí extravasaria, né, esse ponto do advogado condominialista, mas merece o seu olhar. Então, o advogado condominialista, a meu ver, ele tem uma prática, ele é uma especialização no direito imobiliário. Claro, ele não precisa, talvez, saber tudo de locação, tudo de compra e venda, talvez nem de incorporação. Na locação, ele vai ter uma noção básica porque o locatário vai morar em condomínios especiais e edificações, artigo 22 e 23, despesas ordinárias e extraordinárias, o conceito está ali. Dentro da compra e venda também, com relação a títulos de propriedade, quem é promitente comprador, promitente cessionário, quem é o inventariante, quais os poderes que ele
possui, o que ele pode dar, quem pode dar para procuração, quem pode votar e ser votado em assembleia, quais são os poderes da construtora, do incorporador, enfim, a incorporação no momento da entrega daquele empreendimento, a convenção que é unilateralmente revestida pelo incorporador, o rateio malicioso que ele vai ter que olhar, se há uma isonomia, se há enriquecimento sem causa daquela construtora ao estipular cláusulas que lhe são mais benéficas. Ele tem que ter uma visão da mediação de conflitos também para solucionar problemas, métodos alternativos para a solução de conflitos. Ele não pode entrar judicializando conflitos, ele deve usar a nobre função judicial como último recurso e procurar administrativamente resolver e conter alguns problemas, porque a solução judicial, muitas vezes, ela é morosa e não atende a tempo e a hora. As soluções da gestão, o síndico precisa pagar contas, o síndico precisa de representação no banco, o síndico precisa resolver problemas com funcionários, com vizinhos problemáticos. O condomínio social, por exemplo, que é um caso, de certa forma, omisso no nosso direito, com relação à restrição do direito de uso, à expulsão daquele condômino, certos quóruns que são inatingíveis para tomada de decisões. Então, o advogado condominialista, ele tem uma base normativa muito rica e ele tem uma visão prática. Mas sobre a especialização, aí eu venho lhes dizer, existem hoje muitos eventos no nosso país, nós temos cursos aqui no Rio, principalmente, nós temos a BAD, nós temos a BAME, nós temos o Secob, que são instituições que sempre promoveram cursos muito importantes, nós temos as OABs, e eu posso falar com muito orgulho aqui do OAB Niterói, da CDU, da OAB do Rio de Janeiro, da Comissão de Condomínios também. Eu sou proprietário de um pequeno curso aqui com minha esposa, nós temos a parceria com a ESA Niterói, nós fazemos muito curso pelo aprimoramento dos condomínios, da gestão, dos advogados, temos muitos parceiros, Brasil afora. Eu tenho a honra de poder ser professor e coordenador de uma pós-graduação, nós temos uma pós em Direito e Gestão, já existia no Brasil afora, nós trouxemos e melhoramos um pouco o modelo dentro daquilo que entendíamos ser necessário para o gestor, para o advogado, mas ainda não há um curso próprio para o advogado condominialista. E verifico alguns colegas de Brasília lançando, alguns colegas de São Paulo também, pioneiros na área, muito debate, muito curso, muito rico. E nessa linha, eu também verifiquei a necessidade de ter um curso de especialização para advogado condominialista. Por acaso, né, acho que nada é acaso, hoje nós vamos fazer o lançamento de um curso desse, estou só aguardando umas respostas, e eu estou pegando toda essa turma, que é do direito imobiliário, que é do direito condominial, que atende o síndico, que atende a administradora de condomínio, que vai na assembleia, que está na academia ali pesquisando para aumentar a sua visão, e isso, esse ponto é importante, porque você está no cotidiano, você deixa de ter senso crítico para as coisas e você começa a aceitar as coisas como elas são. E quando você se afasta, você vê melhor. E quando você vai na academia pesquisar ou estudar, você tem uma universalidade de conhecimento, você tem uma visão mais ampla para criticar, aprimorar e melhorar os institutos. Então, a academia também tem esse viés muito rico para contribuição. E aí nós estamos montando uma pós-graduação, será a primeira a falar, por exemplo, de direito sistêmico, que é algo que a OAB hoje está trazendo, né? Eu pude participar de uma palestra na qual a presidente da Associação Nacional de Direito Sistêmico, ela convidou o Dr. Ives Gandara Martins para fazer uma abertura, ele foi um grande constituinte, ele defendeu a aplicação do direito sistêmico, porque há muito preconceito, como havia muito preconceito com relação à mediação também. Hoje nós vemos compliance em condomínio, hoje nós vemos advocacia trabalhista própria para condomínios, nós vemos o advogado condominialista se apresentando com muito orgulho, as pessoas já começam a procurar esse profissional, que dá aso também ao engenheiro condominialista, ao contador mais especializado em condomínios também, ao administrador com uma visão mais própria dos condomínios, ao síndico profissional, porque é necessário a especialização para a defesa do patrimônio das famílias, para a melhoria do bem-estar das famílias, relacionamento, qualidade desse relacionamento entre os condôminos, para ter meios e maneiras de um tratamento mais adequado dos problemas existentes nesse condomínio, existentes nessas relações, dar uma dimensão maior ao direito de propriedade, trazer uma visão maior da manutenção, trazer uma visão maior do patrimônio do condomínio, trazer uma visão diferenciada dessa organização social única que é o condomínio. Ele não é uma empresa, ele não é uma associação, não é uma fundação, ele é o condomínio. Ele é uma organização única, com uma complexidade única, e dentro lá da faculdade, dentro lá do programa de administração, pretendo, já tem orientador, inclusive, aprovado, pesquisar esse tema, que o condomínio é uma organização social única, ele requer uma visão única. E nós
estamos defendendo a especialização do advogado condominialista, claro, mais um profissional que surge na área, mas nós teremos que, em breve, abrir oportunidades para o contador em condomínios, para o administrador em condomínios, para o síndico profissional, para o engenheiro em condomínios, para o mediador, que são profissões que vão olhar para o condomínio, já que ele é uma entidade multidisciplinar e multifacetada. Mas para o nosso propósito aqui, ao mesmo tempo que ele merece uma visão multidisciplinar e generalista, ele merece e precisa de um especialista para ter um tratamento próprio dentro daquela área do conhecimento. Portanto, a advocacia condominialista, o advogado condominialista, ele entra com base na experiência, no ensino informal. A base formal dele é o direito imobiliário e esse direito condominial que começa a surgir. E ele já é um profissional que não vai judicializar os conflitos, claro, sem com isso desprestigiar ou menoscabar o judiciário, porque muitos conflitos têm que ser judicializados, ou o judiciário tem que dar soluções efetivas, eficazes e céleres para o caso concreto, como, por exemplo, o banco que recusa a representação do síndico por conta de convenção, ou faz exigências, você tem que entrar, tem que ter a tutela jurisdicional imediata, tem que ter a tutela de evidência, pedir liminar, enfim, dar atenção àquele condomínio. O caso do ente social também, tem que ter uma decisão judicial. Crimes que existem hoje em condomínio, que até um tempo atrás nós nem fazíamos ideia. Né? Eu conversei com a Marisa, e acho que você pode até fazer um convite para ela, a Marisa Dreis. A Marisa Dreis, com experiência de síndica, de advogada imobiliária, né? E de ex-policial federal, e de advogada criminalista especializada, é muito boa que é, e com uma visão muito humanista que ela traz, né? Ela consegue trazer uma visão muito maior ao direito criminal, direito penal em condomínios. Não é só calúnia, não é só injúria, não é só difamação. Existem muitos crimes praticados contra a mulher. Existe, ainda na área civil, o abuso do direito do condômino, em face naquele condômino irritante que quer prejudicar o síndico, quer prejudicar a gestão, ele quer incomodar. Isso é abuso do direito, ele excede os fins econômicos e sociais. Nós temos o abuso do direito de propriedade, lá no 1228, parágrafo 2º, também na esfera do direito civil. Aí, voltando à esfera do direito criminal, do direito civil, também tem a LGPD. Hoje nós temos uma série de dimensões desse direito criminal, e dentro do condomínio, fiquei surpreso quando ela me disse que ela trabalha como conciliadora, ou mediadora, agora me desculpa a expressão se me falha, numa Câmara Criminal no Rio. Ela falou, Egito, sei lá, 60% dos problemas que a gente pega, ou 70%, tem origem no condomínio, no mau uso do direito de propriedade, ou no que acontece dentro da porta, para dentro da casa daquele morador. Então, ali você tem violência contra a mulher, tem questões do idoso. Já vimos casos aqui de cárcere privado de idoso. Chegou um sobrinho para morar com o idoso parou de descer, o idoso parou de se movimentar, o idoso parou de pegar o jornalzinho dele na hora que ele pegava, o idoso não aparecia mais no condomínio, só o sobrinho que entrava e saía. O sobrinho colocou a pessoa idosa em cárcere privado, pegou o cartão do idoso, que tinha uma pouco da aposentadoria, e começou a gastar, a esbanjar, enfim. Eu tenho uma colega que vai dar aula nessa pós-graduação também, ela é do Mato Grosso do Sul. Ela veio aqui para a Fluminense para fazer o mestrado, ela acabou, ela hoje está fazendo doutorado em Direito e Sociologia, e o tema dela era o envelhecimento da população. Ela fez um estudo muito interessante, e aí eu louvo a parte da pesquisa da universidade, quando você traz a universidade para problemas práticos, e fiquei surpreso quando ela falou o bairro do Brasil onde tem maior número de idosos. Eu falei, ela vem para Copacabana. Não, Icaraí, em Niterói. Aqui na minha rua, e nós não temos a dimensão do Rio de Janeiro, na minha rua, onde eu trabalho, prédio comercial, sei lá, são 6 quadras até ela virar mais residencial. Nessas 6 quadras, nós temos 23 farmácias. Numa rua, no bairro de Icaraí. 23 farmácias. Talvez no bairro de Icaraí, como um todo, nós temos 40 farmácias, 50 farmácias, e não é um bairro grande como Copacabana, é um bairro pequeno. E aí você tem, talvez, um dos reflexos de uma população que toma remédio, que é o típico da população mais idosa. Claro, tem o estresse, tem a visão alopática da medicina por detrás, mas, enfim, a pesquisa dela, ela faz um estudo com relação ao envelhecimento e traz práticas de longevidade e do direito da pessoa idosa dentro dos condomínios, não só acessibilidade, mas outros pontos. Então, vejamos, os condomínios, eles têm uma dimensão, uma complexidade hoje muito rica.
E o advogado condominialista, ele é um especialista, ele tem uma base no direito civil, ele tem uma boa base no direito imobiliário, ele tem uma experiência prática muito grande, ele não é uma pessoa que só faz cobrança ou vai numa assembleia ou outra, ele tem que ter essa visão toda das pessoas especiais, dos idosos, das limitações do síndico para a tomada de decisão, entender os órgãos de gestão, entender o regulamento interno do condomínio, convenção, regimento interno, essa parte do Código Civil, a lei de condomínios, incorporações, enfim, por aí vai. É quase interminável a lista. Então, eu vejo realmente um profissional que se especializa cada vez mais e cujo mercado vai trazer uma exigência crescente para um profissional qualificado, habilitado e bem formado. E detalhe, cada vez mais destacado das administradoras de condomínio. O mercado, por soluções, traz um advogado dentro da administradora, né? Eu tenho alguns advogados aqui, mas por força da nossa ordem dos advogados do Brasil, é uma operação própria, uma operação separada, é um escritório que atende não só a minha administradora, quando meus clientes assim o querem, quando não tem os advogados deles, mas atende outras pessoas também, outros condomínios, e é uma necessidade da especialização, mas nós não podemos ter a oferta do serviço jurídico dentro das administradoras. Por isso, é mais um motivo para a especialização desse profissional. Ele vai surgir dentro de uma necessidade própria, ele se desvencilha da administradora do condomínio, ele é um advogado especializado nessa área condominialista e agora ele vai procurar, não só pela experiência, pelo conhecimento dentro da academia. E aí podemos ter um caminho contrário. Aquele que vem da área imobiliária, que começou a atuar na área condominial e pegou experiência, sobreviveu aos duros combates, traz lá as machucaduras, as arranhaduras, as feridas desses combates, ele vai poder ensinar uma geração nova, que vai aprender de outra forma. Você pode, de repente, ser um advogado de uma outra área, faz a sua pós-graduação em direito condominial, já tem uma base boa e já vai trabalhar para ter a experiência que te faltava, porque você já tem a formação acadêmica, a formação teórica. Isso é muito interessante, eu acho que é um caminho bem bacana. E assim eu encerro a minha segunda fala sobre o direito condominialista. Muito obrigada, Francisco Egito. Suas ponderações também foram bem coloquiais, exemplos muito bons.